sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tudo Sobre Economia. Eu sou Douglas Borges, economista. Eu vou explicar exatamente por que a Argentina está tomando esse caminho ladeira abaixo e todos os programas que deram errado que o Brasil muitas vezes pode replicar. Mas antes, por favor, deixe seu like nesse vídeo para que esse vídeo possa ser entregue para cada vez mais pessoas. E não esqueça de se inscrever no canal para estar por dentro de todo o lançamento de conteúdo que eu coloco aqui. A Argentina, muitas vezes as pessoas olham simplesmente como um país que é vizinho do Brasil, que é um país que não tem muitas expressões a não ser pela agricultura e pecuária, mas saiba que a Argentina é um país de expressão territorial tremenda, tem boa parte da sua terra agricultável, além de ter a população muito alfabetizada. Porém, por política, que a gente até brinca, né? A política ela se confunde com a economia, principalmente porque a instabilidade econômica depende de um agente político. E isso fez com que a Argentina afundasse no caos. E aí vocês podem estar se perguntando, pô, mas o Brasil pode virar uma Argentina, pode virar uma Venezuela? Inclusive eu botei esse vídeo aqui falando sobre a situação da Venezuela e por que o Brasil pode sim entrar no caminho da Venezuela. No caso da Argentina, a gente teve um marco que foi o marco peronista, né, que trouxe muitos avanços, porém nas áreas sociais da Argentina. E quando a gente fala em programas sociais, a gente sabe que é muito incentivo à distribuição de renda e trazer um pouco do capital do Estado para dividir entre a população através principalmente da estatização de algumas empresas, criação, potencialização da indústria. A princípio, isso é bom visto naquele contexto de iniciação de um processo industrial de um país. Depois isso já se torna um fardo, porque você começa a botar agentes políticos para coordenar essas empresas estatais, trazendo também com que a corrupção seja instaurada, querendo ou não, você está botando ali pessoas não técnicas dentro desses aparelhos estatais. Mas a Argentina, além disso, trouxe uma bagagem de golpes e golpes políticos sucedendo um ao outro, principalmente no século XX, o que fez com que a economia argentina, depois da crise de 29, Segunda Guerra Mundial, se tornasse muito mais obsoleta, principalmente porque a Argentina é basicamente um exportador de commodities, desde carne até outros produtos como trigo. Então, quando você fala que a Argentina é exportador de commodities, quando os commodities estavam em baixa, principalmente por conta das crises de 29 e Segunda Guerra Mundial, onde os países estavam endividados, isso fez com que a Argentina declinasse e a Argentina também teve seus períodos de ascensão quando tiveram os booms da commodity, principalmente no começo dos anos 2000 e no final da década de 90. Porém, isso não foi suficiente para trazer a Argentina ali num patamar, principalmente de protagonismo mundial. E, pasmem, a Argentina hoje ela é mais pobre do que ela era no século XX. É um dos poucos países no mundo que consegue essa proeza. Douglas, mas tecnicamente o que aconteceu? A Argentina ela aparelhou muito o seu Estado com agentes altamente corruptos, fazendo com que houvesse um desvio muito grande aí de valores, principalmente de empresas que tinham controle do Estado, além de políticas públicas que traziam muitas coisas não muito boas ali para o Estado, né? Quando a gente fala de distribuição de renda, a gente esquece de falar que a distribuição de renda tem que tirar o fundo de algum local. E o FMI, que é onde a Argentina tirava o dinheiro, acabava com que não tinha uma garantia para fazer esses pagamentos e, como vocês sabem, a Argentina deu calote no FMI nos anos 2000 e continua dando calote até hoje porque não tem condição de pagar. Durante algum tempo eles acreditavam que botar o peso pelo pareado com o dólar fosse a solução, igual aqui a gente fez em 1994, com o plano real, pareando o dólar com o real. Só que isso também é um erro, visto com que os produtos brasileiros ficam mais caros para exportação, porque nós somos basicamente exportadores de commodities. Então até isso tem que ser pensado com mais calma e não simplesmente fazer medidas populistas, que foi isso que aconteceu com a Venezuela, isso que aconteceu com a Argentina e isso que sim pode acontecer com o Brasil. Principalmente quando você foca em ajudar os pobres e fala que ajudar os pobres é através da diminuição da pobreza, sendo que no médio e no longo prazo o que isso gera é um aumento da inflação, diminuição do poder de compra, e isso faz com que a pobreza aumente cada vez mais, porém o discurso sempre vence, né? Fala, não, vou ajudar a dar auxílio, vou ajudar a gerar uma carne mais barata, que foi isso que a Argentina fez durante muito tempo, e isso traz o processo inflacionário que já está batendo 100% no ano de 2022 por conta dessas medidas populistas
para justamente agradar a população mais pobre, que cada vez aumenta mais, já passou de 60% abaixo da linha da pobreza, a população argentina no dia de hoje. Então, se você olha todos os fatores, você vê que esse populismo desenfreado, sem um lastro de dinheiro, só traz a miséria e o caos. Por isso que a gente fala que o Brasil pode caminhar para isso, principalmente porque boa parte da população também é mais pobre. Mas a Argentina tinha até a maior quantidade de classe média por porcentagem das Américas, porém isso veio para a classe baixa, fazendo com que a população pobre tivesse maior expressão, inclusive para voto, e essas medidas populistas atingem muito mais a população pobre, e isso faz com que os governos populistas tivessem muito mais apoio e se elegessem, assim como a Cristina Kirchner tem uma base muito forte por conta desses programas sociais que ela gosta muito de frisar, assim como no Brasil a gente muitas vezes caminha por essa via bem complicada de falar que a gente tem que dividir renda sem gerar valor. Na verdade, dividir renda não é errado, o que é errado é não gerar valor para essa pessoa. Por exemplo, Bolsa Família é uma boa estratégia? É uma boa estratégia, só que ele não pagava para a pessoa trabalhar, ele pagava só se a pessoa não estivesse trabalhando, o que é um erro. Você forçava a pessoa a ficar em casa dependente do Estado. Você poderia continuar dando Bolsa Família e dar um valor a mais para essa pessoa trabalhar e não tirar o valor se ela continuasse trabalhando. Por isso que as medidas populistas elas têm que ser olhadas com muito mais carinho, principalmente pela área econômica, para não tornar uma população principalmente dependente desse valor do Estado, sem gerar um valor para ela mesma, para ela se sentir produtiva, para ela ganhar um pouco mais, para aos poucos ir desmamando desse valor da Bolsa até conseguir levar essa Bolsa para outra pessoa e não falir o Estado, que é o que acontece com esses governos populistas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para estar por dentro de todo o lançamento de conteúdo que a gente coloca aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.